Eu quero, nesse momento, fazer uma exposição de uma passagem da Escritura que vai nos ajudar na situação a qual nós vivemos. Eu farei essa exposição aos domingos. Eu acredito que em 3 domingos, se Deus assim nos permitir, encerrarei essa exposição. É um livro pequeno, mas um livro significativo para a situação a qual nós nos encontramos. É claro, irmão, que toda a Escritura ela é significativa, mas eu falo a questão da contextualização, apropriando-se da situação política, da situação religiosa, da situação moral, de todo o contexto aqui que nos cerca, dessas dores que sobrevieram sobre todo o mundo, resultantes de uma pandemia, de um vírus que veio aí de forma avassaladora sobre toda a terra, fazendo com que as pessoas se isolem umas das outras, fazendo com que as pessoas não tenham o seu sustento porque não estão trabalhando. O sustento está vindo de outras formas, por manifestações de generosidade daqueles que têm um pouco mais, ou mesmo pela ação do próprio Estado, no papel de suprir nesse momento de crise financeira, de crise institucional aí na questão dos trabalhos, dos empregos. Então, é uma situação terrível que nós temos visto nesses últimos dias. Mas, de um outro lado, sabemos que essas situações terríveis, seja elas quais forem, já foram preditas, também foram profetizadas pela a Sagrada Escritura. O próprio Senhor Jesus falou com que coisas semelhantes a essas, as quais nós temos visto nesses meses agora, aconteceriam, né? São sinais da volta e do retorno de Jesus. Mas o contexto a qual nos cerca, como nós temos visto, é uma situação de crise em várias áreas da vida. Acontece que essa pandemia trará algumas mudanças no mundo. É fato que algumas delas serão boas. Por outro lado, outras não serão tanto assim. Por quê? Porque essa crise tem quebrado alguns paradigmas e tem trazido à reflexão algumas coisas. Não é de hoje que já existem algumas crises no conceito de instituição. É impressionante como as instituições estão perdendo o seu senso de valor. A sociedade não dá mais crédito a algumas instituições. Por exemplo, nós temos visto uma das instituições as quais tem perdido sua credibilidade, que é a instituição do Estado. Muitas pessoas não acreditam mais na questão do Estado, quase, algumas vezes, torcendo por governos até piores, torcendo por anarquias, algumas vezes torcendo por questões totalitárias, e tudo isso porque o governo que nos é apresentado, pensando na nação brasileira, ela mesma tem trazido um descrédito pelas várias manifestações de escândalo e de corrupção. Por outro lado, nós temos visto uma crise na instituição da família. Nesses tempos, temos visto um ataque maciço na questão do que é família. No sentido tradicional de família, conceito bíblico de família, nós pensamos na figura do marido e da mulher, e a partir do marido, dessa união de marido e mulher, um homem com uma mulher, não um homem com 2 mulheres, nem uma mulher com 2 homens, nem um homem com um animal, mas um homem com uma mulher da sua própria espécie, não um homem com homem, nem mulher com mulher, mas um homem com uma mulher. O fruto dessa relação sendo um filho, isso nós chamamos de família. Esse é o conceito tradicional, mas que tem sido atacado por vários grupos e de pensamentos que defendem
ideologias. Mas, por outro lado, você tem, quando eu falei da crise, é porque as famílias hoje são famílias que não têm fundamento, que não entendem que a relação do casamento é uma aliança, que vai além, que é mais do que meramente o emocionalismo. E aqui eu não estou dizendo que ter emoções seja errado. Eu estou falando que não é a emoção que sustenta a aliança, mas a aliança que sustenta a emoção. Então, o casamento, a família, é uma aliança. Mas como eu mencionei, hoje os casamentos têm se evidenciado essa fragilidade, esse fundamento frágil, e que muitas vezes, por causa desse grande crescimento de divórcios, um aumento muito maior de divórcios, pessoas famosas que vêm a público e até tentam romantizar essa questão do divórcio, tentando justificar algo que é um desastre, algo que é uma falência, algo que não é bom. E isso tem trazido, como eu disse, descrédito também à instituição da família. Eu estou falando meramente no contexto da perspectiva social. Sabemos que pela palavra, a igreja acredita no valor do casamento. Por exemplo, eu sou casado com Viviane, e o valor do casamento não é nem aquilo que eu atribuo ao casamento. E é importante você entender isso. Já que eu estou falando que o casamento, hoje a instituição da família e do casamento tem se caído em descrédito, eu quero dizer que nós, igreja, a partir da Escritura, acreditamos que o casamento tem valor, não porque nós atribuímos valor ao casamento, mas porque Deus atribuiu valor ao casamento. O valor que o casamento tem é o que Deus atribuiu ao casamento. Digno entre todos seja o matrimônio, diz o livro de Hebreus, capítulo 13. O próprio casamento, a constituição do casamento, é uma figura da relação de Cristo e a igreja. O meu casamento com a Viviane é uma parábola desta grande união eterna de Cristo e a igreja. Então, o valor do casamento se constitui naquilo que Deus atribuiu a ele, e não aquilo que nós ou mesmo a sociedade atribui à união do casamento. Ok, então vamos retornar ao pensamento social para que você não ache que eu estou dizendo que elas, como se fosse uma crítica aqui, dizendo que não tem valor e que não precisa. Não, é como o mundo, como a sociedade tem observado essas questões. E é fato que essa pandemia tem agravado ainda mais essas problemáticas. Por exemplo, na China, houve um aumento de 40% das pessoas que pediram divórcio. Elas ficaram durante um período em quarentena. Depois que elas saíram da quarentena, 40%, um aumento de 40% de pessoas pediram divórcio. Isso também aconteceu, fiquei sabendo ontem, pela irmã da igreja aqui de Piracicaba, a irmã Rita, que em Israel também houve este aumento. Essa pandemia acentuará algumas crises e algumas fragilidades da sociedade. Algumas areias que a sociedade moderna tem. Por outro lado, como eu disse, isso traz agravantes à instituição, fazendo com que as próprias pessoas que compõem a sociedade pensem que, já que é assim, não casarei mais. Não precisa então casar, não precisa ter filhos, não precisa, porque tem visto essas instituições, né, de alguma forma, sendo achado falência ou não se dando o devido valor, né, como sociedade. Então, uma série de coisas, a própria educação, a ciência, é impressionante a gente ver agora a ciência, claro, não trazendo uma solução imediata ao problema que é o vírus o coronavírus, e a gente vê postagens no Facebook, no WhatsApp, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, ao compartilhar, ao tornar qualquer mensagem que é compartilhada no WhatsApp, no Facebook, como verdade. Então, alguns compartilhamentos, por exemplo, confrontam pensamentos científicos. E a questão que a ciência está aí há muitos anos.
E aqui eu não estou falando da relação de ciência e fé, não é isso. Eu estou falando da relação da ciência com o descrédito que ela está tendo diante de uma sociedade muito superficial, de uma sociedade que tem tendências a não acreditar mais em nada. Não acredita mais na instituição da família, não acredita mais na instituição do Estado, não acredita mais na importância da ciência e, consequentemente, da educação. Muitas pessoas pensam que a escola para pouco tem proveito, não acredita mais na educação, não acredita mais na ciência, como eu disse das postagens. E aí você vai encontrar pessoas que simplesmente pega aquele dado científico e tenta debater ou não acreditar sem ter base nenhuma científica. Ele não é cientista, ele não estudou, não tem conhecimento científico, mas ele se acha capaz ou preparado para dizer que aquela direção científica é errada, né? Pelo menos para você fazer uma crítica sólida a algo, você precisa ter conhecimento. Você não pode simplesmente ser alguém, por não acreditar em algo, achar que aquilo não é verdadeiro. Então é uma sociedade que temos encontrado uma crise institucional na educação, na ciência, na família, no Estado e, consequentemente, na igreja. A igreja, também pelos seus escândalos, por aqueles que recebem a nomenclatura, que se nomeiam igreja, tem trazido escândalos por intermédio de doutrinas falsas e de condutas reprovadas nessa sociedade. Isso traz, de alguma forma, uma crise também institucional no conceito de igreja. E como eu disse, essa pandemia está agravando essa situação. É provável que depois que encerrar esse período, alguns que se nomeiam igreja trabalharão contra a própria conceito de igreja, que é a reunião, o ajuntamento dos santos, achando e dizendo, olha, se provou que esse período de pandemia, as transmissões online são um substituto. Não, nós não podemos transformar as transmissões como substituição. A transmissão é algo que soma, não é algo que subtrai, mas que soma aos ajuntamentos, à evangelização, à pregação. Não é algo que substitui a importância do ajuntamento. Porque nós, quando falamos de igreja, nós falamos de afeto e nós falamos de relacionamento aproximado. Eu pergunto a você, muitas vezes quem porventura possa se posicionar achando que pode participar à distância. Isso é meramente alguém que não tem, de fato, o coração na igreja, que não tem saudades. Isso está atenuando as saudades e a importância de estarmos juntos. Mas, como eu disse, aqueles que não acreditam nessa instituição vão atacar, dizendo que não há mais necessidade das pessoas estarem se ajuntando, seja num prédio, numa casa, porque a tecnologia se mostrou algo que pode substituir isso. E, como eu disse, não é verdade. Você não tem uma relação de casamento à distância, não existe isso. Aqueles que defendem essa questão de à distância, mas quando falam dos seus próprios relacionamentos de namoro, de casamento, eles querem afeto próximo. Então, a questão que eu estou comparando uma com a outra é que a igreja trata de relacionamento, de afetos, de troca de afetos, de palavras e de ações de um para com o outro, necessidades, suprindo um ao outro, ajudando um ao outro, exortando um ao outro, consolando um ao outro, e que isso muitas vezes não é possível por causa do distanciamento da transmissão. Veja, eu não estou falando que a transmissão é errada, eu só estou dizendo que ela não é um substituto, ela é algo que acrescenta, ela é algo que soma. Então, esse é o contexto a qual provavelmente a gente vai observar aí de um aumento mais ainda dos divórcios, de pessoas que trabalharam contra, se levantaram contra a instituição da igreja, do Estado, da ciência, da educação e outras coisas mais. Mas mesmo se essas coisas ainda não tendo sido manifestas, nós já encontrávamos uma série de crises no contexto social. E o livro de Abacuque, que é o texto que eu quero expor com vocês, relata contextos semelhantes a esses aos quais nós fazemos parte. Um contexto de crise moral, um contexto de crise religiosa, onde
o rico muitas vezes oprime o pobre. E pense, eu não estou falando aqui, por favor, como se fosse uma divisão entre classes, rico e pobre. Eu estou falando sim que muitas vezes por causa do dinheiro, não precisa ser rico, vamos dizer, por causa do amor ao dinheiro, se oprime pessoas. É impressionante que a briga pelo dinheiro, muitas vezes, você encontra o dinheiro na mão de poucos, muito dinheiro na mão de poucos, enquanto que muitos estão morrendo de fome em vários lugares do mundo. E a gente é isso que nos cerca, essa coisa louca que nos cerca. Isso acontecia no período de Abacuque. E se você abrir o seu livro em Abacuque, e eu quero fazer uma introdução a esse texto, Abacuque é o autor deste livro. Não sabemos muito detalhes, não se tem muita informação sobre Abacuque, a não ser aquilo que o próprio livro de Abacuque informa. Sabemos que Abacuque era um judeu, que provavelmente morava na região em Jerusalém, porque o contexto ao qual ele narra neste livro é o contexto que se encontra na cidade de Jerusalém. É provável que esse Abacuque fosse sim da tribo de Levi, que fosse alguém próximo às autoridades da tribo de Levi. Provavelmente por causa do final deste livro, a qual ele escreve um cântico, e como se ele que entregasse esse cântico a um homem que fazia parte da tribo de Levi, como se fosse um dos músicos, as quais entoavam música da tribo. Ele fala o mestre de canto, é assim que termina o livro de Abacuque, é o mestre de canto para instrumento de cordas. Ele compõe aí, o capítulo 3, há um cântico, e ele diz ao mestre, ele dedica essa composição da música final, o cântico final, ao mestre de música. E então sabemos quem era nesse sentido. 2 vezes é mencionado o nome dele. Isso também no próprio livro, capítulo 1, capítulo 3. Essas são as únicas 2 vezes que é referido. O significado do seu nome é abraço. E aí tem algumas interpretações possíveis a esse conceito de abraço. Uma é Deus abraçando a ele ou a nós, que somos aí o destinatário também desta carta, como bem o próprio povo que era o destinatário primário, a qual ele escreveu este livro. Esse nome abraço era como se Deus abraçasse o povo de Deus, Abacuque, no meio da aflição, que é o que ele vai narrar. Ou esse termo, esse significado abraço, que é o seu nome, pode também ser interpretado como um profeta que abraça o povo na aflição. Então são essas as informações que nós temos a respeito de Abacuque. E o contexto que ele narra, é provável que o tempo a qual ele escreveu esse livro foi por volta do ano 605. Foi mais ou menos o período a qual ele escreveu este livro. Por quê? Aqui ainda não houve a invasão e o cerco a Jerusalém. Ele está profetizando que isto vai acontecer. Então, o primeiro cerco a Israel foi no ano que começou em 607. 605, o rei Nabucodonosor, a qual era o rei do Império Babilônico, faz esse cerco contra Israel. E nesse primeiro cerco ele leva alguns utensílios do templo, também leva cativo algumas autoridades, algumas pessoas de importância em Israel, e dentre elas se encontra ali o próprio Daniel. Daniel, por exemplo, foi levado cativo à Babilônia no primeiro cerco que se deu aí por volta do ano 605 antes de Cristo, tá? Então, esse livro aqui, ele pode ter sido escrito um pouquinho antes deste acontecimento, ou seja, é 600 anos
antes de Cristo. Isto é certo. Não é exato em termos de quantidade, 610, 612, mas é por volta disso. Com certeza é antes desse 605, a qual é o primeiro cerco, a qual ele vai profetizar e referir a sentença do Senhor a respeito desse cerco. No contexto atual a qual ele escreve, está havendo algumas mudanças do mapa político. Até então, o grande império que existia anterior, no ano até 612 a.C., era o império, eram os assírios, as quais já havia dominado os reinos do norte de Israel. Esse reino dos assírios, no ano 612, foram vencidos pelos babilônios. Nesse mesmo período também, de mudança do mapa político, os egípcios tentaram ir contra o reino babilônico, mas também foram vencidos. Eram outros dois grandes impérios que poderiam se opor ou se levantar contra o reino babilônico, mas ambos foram vencidos. E agora o Império Babilônico, eles decidem vir contra Jerusalém, os reinos do sul. E fazem um cerco no ano 605, a qual me referi, levaram ali algumas pessoas em cativeiro e também levaram os utensílios do templo. Esse é o contexto internacional que estava acontecendo nas relações das nações. O ataque do Império Babilônico foi dado em 3 turnos. O primeiro, como eu disse, foi em 605 a.C., esse foi o primeiro cerco. O segundo, 597 a.C. Os profetas que eram contemporâneos de Abacuque, foi o profeta Daniel, Ezequiel, Jeremias. Esses eram alguns dos profetas que escreveram livros que narram ou a profecia, ou o acontecimento que viria sobre Israel, e que também narram quando o acontecimento sobrevém a Israel, que é essa invasão do Império Babilônico. Então, esses profetas eram profetas contemporâneos, que profetizaram a Israel no mesmo período e no mesmo tempo. A invasão e a conquista completa a Jerusalém se dá no ano de 586. Nessa se destrói o templo, os muros de Jerusalém. Tá? Então, 605 a primeira, 597 a segunda, que nessa 597 Ezequiel é levado também ao cativeiro. E a invasão completa, né, a conquista completa se dá em 586. Mas Abacuque, ele narra, além do livro ter essa narração do império fora da nação de Israel, que era a Babilônia, esse império forte que surgiu e que estava ali dominando vários outros reinos, Abacuque narra o contexto nacional de Jerusalém, como Jerusalém se encontrava. E nos versículos primeiros do livro de Abacuque, iniciais do livro de Abacuque, você encontra uma série de problemas sociais, nacionais. Israel, você tem que pensar que era uma nação onde igreja e o Estado era praticamente uma coisa só. A sua organização política, né, de direção era assim. A igreja era a mesma coisa que o Estado. O rei, ele recebia uma cópia da lei, para você ter uma ideia. Ele tinha que governar diante ou de acordo com a lei de Deus, porque a autoridade máxima era Deus, assim como sempre foi, né? Continua sendo, apesar de que nós vivemos em um país democrático, Deus continua sendo a autoridade maior sobre todos nós. Então, o contexto de Israel era um contexto terrível. Ele diz no versículo, ele clama a Deus e aponta os problemas da sua nação. No versículo 3, na parte B, ele diz que versículo 3, logo no início, ele diz que nessa nação há iniquidade. O conceito de iniquidade é a tentativa ou é a insistência do homem de tornar o errado em certo, o injusto em injusto. É perverter a justiça e a verdade. Isto é chamado de
iniquidade. Isso era achado no período a qual Abacuque escreve. Este era o contexto nacional a qual ele está lidando. Contextos esse apontando um pouco já na contextualização da nossa época, a qual nós vemos também nos meios políticos, nas relações, nas condutas, a iniquidade presente na humanidade e na nação brasileira. Depois disso, ele vai falar que há opressão nessa cidade. A opressão tem a ver, muitas vezes, com a seguinte coisa: os homens tirando direitos fundamentais de outros. O que seria um direito fundamental de alguém? O direito fundamental de alguém é a liberdade, por exemplo. Seja a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir. E nós temos visto também isso em nossa nação. Essa opressão vindo sobre as pessoas da nação brasileira, onde muitas vezes o mais forte tenta oprimir aquele que é mais fraco. E quando nós falamos de Estado e população, o Estado é essa figura mais forte do que o indivíduo. E por ela ser mais forte, ela pode tirar direitos. Não que ela pode tornar, não é certo isso. Estou dizendo, por força, ela tem forças para nos oprimir. Nós vemos opressões econômicas também, onde muitas vezes se é feito ameaças por causa de dinheiro, de sustentos. Há muitas vezes esse tipo de opressão, de barganha, de ameaças contra pessoas que não têm condições, aqueles que têm menos, que não têm muitos recursos. Então você vê a opressão econômica, você vê a opressão nas questões de violação de direitos, você vê muitas vezes também guerras econômicas, né? Isso no contexto internacional, voltando um pouquinho, essas questões de guerras, bem como rumores de guerra, nós temos visto isso principalmente no século XX. Nós tivemos aí duas grandes guerras mundiais. E aí já também contextualizando com o período da época, isso estava tudo acontecendo, conflitos internacionais, conflitos internos, contextualizando, no século XX, ou no início do século XX, ou até o início do século XX, a discussão que existia do período da Reforma Protestante, mas em especial no surgimento daquilo que é chamado de movimento iluminista, que surgiu na França, que na verdade encontrou grande expansão na França, nessa questão da autonomia da razão, onde o homem acha que pela sua própria intelectualidade pode responder todos os mistérios da vida, e que dessa forma não há uma necessidade de Deus, porque a sua própria razão, o seu próprio intelecto pode responder tudo aquilo que ele necessita, todas as necessidades humanas. Foi nesse período que aquele pensador escreveu um livro e fez aquela declaração que Deus está morto. Foi nesse período onde essa autonomia da razão surgiu, né? E a questão do desenvolvimento e a ciência se expandiu, de tal forma que a palavra de Deus, a Escritura, nesse período, era avaliada pela ciência, tá? Que ia contrário, que vai contrário todo o conceito da doutrina da inspiração. O debate que existia até o início do século XX era tentar encontrar a relação entre fé e ciência. Esse era o debate. Mas quando entra o século XX, explodindo essas grandes guerras aí, mundiais, a discussão passou a ser outra. Diante dessa grande crise, a discussão passou a ser fé e história. E a história aqui no sentido é o contexto e os problemas que acontecem ao nosso redor. O argumento era, se Deus existisse,
não poderia haver todas essas guerras, tantas pessoas morrendo, se de fato Deus existe. Então, o diálogo e a discussão passou a ser outra no período do século XX. E nesses grandes períodos de grandes crises, essa discussão é levantada sobre a existência de Deus. Os homens tentam provar que Deus não existe por causa da existência do mal. É uma discussão antiga, que tem aí o seu nome como o problema do mal, ou teodiceia, é um outro termo usado. Isso tem sido também trazido à tona. Então, esse é o contexto que a gente vive nessa discussão, nessa tentativa de conciliar fé e o contexto, como eu falei, desse problema a qual nós estamos passando. Isso não prova em nada que Deus não exista. Na verdade, a esperança que temos, o fato de nós termos ainda um consolo é o fato de Deus existir. Porque se Deus não existisse, não nos sobraria nada para se ter esperança. E é certo dizer que o mal não é maior do que o Deus. Que Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior que o mal. Encerrando essa expressão e voltando aqui sobre a questão dos problemas sociais da época de Abacuque, são problemas semelhantes ao que nós encontramos, relatados no capítulo 1. Litígio se suscita, contendas, violência, tudo isso nós temos visto ao nosso redor. A violência, o litígio, que são as discussões, as contendas e violência, tudo está ao nosso redor. Versículo 4, olha, interessante. Por esta causa a lei se afrouxa, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O que é que nós temos visto aqui? Aqueles que deveriam defender a justiça, na verdade, torcendo a justiça para o seu próprio benefício. Então, o contexto social, político, religioso, econômico, que você encontra no livro de Abacuque, também falando de um período de crise que viria, que era a invasão dos babilônios, são contextos semelhantes, embora nós não estamos sendo invadidos pelo império, mas por um vírus, mas que tem trazido tantos transtornos à nossa sociedade. E como lidar com tudo isso? Você encontra um profeta no início desse livro em uma crise, fazendo questionamentos a Deus. E é interessante que esse profeta, logo nesse início desses versículos, ele questiona 3 a 4 coisas a respeito de Deus. Ele questiona o silêncio de Deus, porque Deus não ouve. E a questão é, eu falo, Deus não está ouvindo, porque Ele não está falando nada. Ele questiona a inatividade de Deus, ou seja, Ele não está vendo Deus fazer alguma coisa. Ele questiona os métodos de Deus, e quando Deus faz, Ele diz, não deveria ser assim. Então Ele questiona o silêncio, Ele questiona a inatividade, e Ele questiona os métodos, mas Ele também questiona a justiça de Deus. Então você vê esse profeta em uma crise de fé. Mas esse livro, ele é tão importante para nós, porque ele nos ensina o que fazer também no período da crise. Você encontra um profeta no início aqui, nessa crise pessoal, mas que transiciona, que ele sai, nos primeiros versículos, no primeiro capítulo, você encontra um profeta meio que chorando e em crise. Mas no contexto da carta, na continuidade do livro, no capítulo 2, você já encontra esse profeta tirando os olhos daquilo que, na verdade, o aflige e olhando para o lugar certo, e esperando de Deus a resposta. E depois desse capítulo 2, você já encontra no capítulo 3 o profeta respondendo, começando e agradecendo, começando se alegrando na presença de Deus e cantando ao Senhor. E tudo isso porque o profeta compreendeu a ação soberana de Deus. O profeta sai de uma visão meramente humanista e antropocêntrica e vai para uma visão da soberania divina e de Deus ser o centro da existência
humana. Esse livro vai nos ajudar nesse sentido, de sair das coisas meramente humanas, de não ter apenas uma perspectiva meramente humana, não encerrar a nossa vida nas coisas meramente humanas, mas transcender a nossa visão para o Deus que é transcendente, para o Deus que é maior, para o Deus que é alto, para o Deus que é ilimitado, para o Deus que é soberano, que age e que tem controle em toda a história. E saiba, o profeta descobre no início dessa carta, ele aprendendo soberania, que na verdade não foi o império babilônio, por ser mais forte, que dominou Israel, mas porque Deus entregou Israel à Babilônia. Então Deus não perdeu o controle de nada. Embora muitas vezes nós não entendamos as ações de Deus e os métodos de Deus, nós temos que entender que este Deus continua sendo bom e está agindo, ainda que para a nossa disciplina em suas ações. Mas a disciplina do Senhor não é para a nossa aniquilação e nem a nossa destruição, mas é para o apuramento da nossa vida, para melhorar a nossa existência, para nos santificar, para nos fazer a imagem do seu Filho, que é o que fala lá em Romanos capítulo 8, que esse é o que Deus tem por intenção, o bem que Deus tem por intenção fazer, é nos fazer a imagem do seu Filho, é nos transformar pela sua contemplação de sua glória. Então esse é o contexto, essa é a problemática. E aí, quando você entra para o contexto de fé, você vê um outro problema aqui nesse livro, nessa apontamento de Abacuque. Quando você vai ver Israel, e principalmente os israelitas que viviam em Jerusalém, a qual lugar o templo de Deus se encontrava, eles manifestavam uma hipocrisia no que diz respeito à sua vida para com Deus. Eles pensavam que o fato deles morarem no lugar onde o templo de Deus se encontrava, isso dava para eles um tipo de cartão VIP para viver no pecado. Eles achavam que poderiam continuar pecando e que o templo de Deus, que representava a presença de Deus, estando ali, tudo continuaria bem. Você encontra essa denúncia no capítulo 7 do livro de Jeremias, que era alguém contemporâneo de Abacuque. O livro de Jeremias foi escrito antes. Jeremias profetizou por 50 anos, anunciando e chamando Israel a arrependimento, a abandonar os seus ídolos, se converter a Deus. E lá no capítulo 7 de Jeremias, Jeremias denuncia as falsas doutrinas. E eu quero chamar a atenção de você nessa questão da falsa doutrina. Nem todos aqueles que se professam ser igreja são igreja. Existem critérios para se determinar o que era a igreja de Deus. Nem toda pregação que tem nela o nome de Jesus, é uma pregação cristocêntrica, porque eu posso pregar com o nome de Jesus e que, na verdade, eu ser o centro dessa pregação. É como se fosse um tipo de Deus maleável e domável que eu manipulo para o meu próprio bem. Então, é um Deus que é servo do homem. E não é esse, é claro, o Deus da Bíblia. Então, o fato de usar o nome de Cristo e o nome de Deus e o nome de Jesus não faz dessa pregação uma pregação cristocêntrica. Uma pregação cristocêntrica, uma pregação teocêntrica, é saber que tudo procede de Deus, que a soberania é de Deus, que Deus usa quem quer, que faz quando quer, como quer, porque Ele é soberano, que a salvação não é encontrada em nenhum outro, não é por nossos méritos, mas é pelo próprio Cristo Jesus, é pelo próprio Deus. Então, nesses tempos, nós temos visto uma série de promessas, pessoas prometendo coisas em nome de Deus, que Deus nunca prometeu, que Deus nunca disse, mas eles usam o nome de Deus para isso. Isso, de alguma forma, é cair no pecado, a qual a lei reprovava e apontava, né? Que é usar o nome de Deus em vão. Então, você encontra pregações que permitem o que Deus não está permitindo,
que proíbe o que Deus não está proibindo e que promete o que Deus não está prometendo. Então, sim, quando nós prometemos o que Deus não promete, quando nós proibimos o que Deus não proíbe, quando nós permitimos o que Deus não permite, nós, de alguma forma, estamos pregando também um falso evangelho. Tem outras coisas também, uma falsa mensagem, mas eu aponto essas aqui. Pessoas que prometem coisas como que se o céu fosse essa terra, como se a vida humana consistisse em acumular bens nessa terra, como se o propósito de Cristo vir a esse mundo foi para nos dar um carro melhor, uma casa melhor e um casamento melhor. Isso é um falso evangelho. É claro que se Deus quiser, Ele pode dar a quem Ele quer o que é melhor, mas é se Deus quiser. E o fato de que Deus não dá a alguém, não faz dessa pessoa uma pessoa que tenha menos fé, que seja menos crente, só significa que Deus não quis dar a ela dessa mesma forma. Deus é aquele que dispensa como Ele quer, porque Ele é soberano. Ele distribui suas bênçãos, sejam elas em sua graça comum, como Ele quer. Como Ele dispensa sua graça salvadora, como Ele quer, porque Ele salva quem Ele quer. Então, nós encontramos uma falsa mensagem hoje, de uma graça deturpada também, como, se eu não me engano o nome dele é Dietrich Bonhoeffer, dizia, uma graça barata. Graça barata que justifica o pecado e não o pecador. O que Bonhoeffer quis dizer com isso? Hoje nós encontramos pessoas que justificam seus próprios atos pecaminosos. Ao invés de elas chorarem e se arrependerem por terem praticado o pecado, elas justificam seus atos de pecado. Não, nós fomos chamados a arrepender dos nossos pecados e a crer no Senhor, que é a nossa justiça. Então a justiça de Deus justifica o pecador, a qual Deus quis salvar por meio do seu Filho Jesus Cristo. E aí, Jeremias vai apontar aqui essa falsa doutrina e dizer que a falsa doutrina, na verdade, é a mãe da conduta errada. E preste atenção, capítulo 7 de Jeremias, essa denúncia da fé e da religião que se encontrava ali. Diz assim: não confie em palavras falsas dizendo, este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre um homem e o seu próximo. 8. Mas vós confiais em palavras falsas. Olha, palavras falsas, que estou dizendo aqui, falsas doutrinas. E quais eram as palavras falsas que Jeremias está denunciando? Mas vós confiais em palavras falsas e sem proveito. A palavra falsa era essa: nós temos o templo do Senhor, o templo do Senhor está aqui, vamos viver como queremos, porque o templo do Senhor está aqui, Ele nos traz segurança. E Jeremias está denunciando isso. Porque, por acaso, furtando, matando, cometendo adultérios, 9, né? Jurando falsamente, queimando incenso a Baal e seguindo outros deuses que não conhecestes, vireis e vos apresentareis perante mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis, estamos seguros, ó. O cara vive desordenadamente, é um evangelho falso que diz, não, hoje, vamos lá, transportar para hoje isso. É alguém que diz assim, eu tenho a graça de Deus, e vive na bagaceira, e vive no erro, e acha que a graça de Deus é para que ele seja, sabe, aquelas pessoas dizem assim, o que importa é ser feliz mesmo, Deus me ama. Ah, meu Deus. O que importa é Deus ser glorificado, isso é o que importa. E algumas vezes, principalmente quando a disciplina de Deus, no primeiro momento, existe uma tristeza. Paulo diz que é uma tristeza que salva. A tristeza do mundo não tem proveito nenhum, mas a tristeza segundo Deus dá para a salvação. É como um pai que disciplina o seu filho. Algumas vezes, nós somos disciplinados. Então o objetivo não é sorriso, não é felicidade. O objetivo é nos conduzir à glória de Deus, à imagem do seu Filho, a glorificarmos o nosso Criador. Então usar de argumentos de que
da graça de Deus, ainda que a graça de Deus é maior do que todos os nossos pecados, mas a graça de Deus não é um poder para nos fazer, para que continuemos pecando. Mas a graça de Deus nos educa a abandonar as paixões que há no mundo. Está escrito no livro de Tito. A mesma graça salvadora é uma graça que nos educa a abandonar. Então não usa da graça de Deus. Não faça como esses homens. Nós temos o templo do Senhor. Vamos adulterar, vamos fazer maus negócios, vamos viver assim. Depois vai para o templo e diz, estamos seguros porque estamos na casa do Senhor. A resposta não foi essa do Senhor a esse pensamento. Continuando o texto, diz, versículo 10 é o que eu estou lendo. Estamos seguros, a parte B, apenas para continuardes a praticar todas essas abominações? Esta casa, que se chama pelo meu nome, transformou-se para vós outros num antro de ladrões. E eu mesmo vi isso, diz o Senhor. O que estava acontecendo a Israel, irmãos, o que viria a acontecer sobre Israel, na verdade, era a punição, era a sentença aos seus atos de pecado. Lembre-se, 50 anos profetizando, chamando ao arrependimento. Israel não se arrependeu. O que nós aprendemos logo no início do capítulo 1 de Abacuque, que é o texto ao qual nós estamos expondo, que era contemporâneo de Jeremias, que era uma das coisas do contexto de Abacuque, essa falsa doutrina, esse argumento religioso de que achar que pode viver nas velhas práticas em nome de uma graça barata. A sentença veio, e é assim que começa o capítulo 1 de Abacuque, sentença do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1. O que nós aprendemos já no capítulo 1, versículo 1, é que o plantio que o homem faz, virá sobre ele uma colheita. Então, nós somos chamados ao arrependimento pelo Senhor. É uma carta que logo no seu início mostra a realidade do contexto de Abacuque, mas que não é muito diferente, para não dizer não é diferente da nossa realidade. Passaram-se 2.600 anos e a sociedade ainda moderna, com todo o desenvolvimento, ainda atropela, ainda perverte a justiça, ainda pratica a iniquidade. Nós sabemos que isso faz parte, é inerente à queda humana. Então, o mesmo contexto é o contexto que nós encontramos na realidade a qual vivemos. E esse contexto dessas práticas veio sobre Israel uma sentença de juízo, que para Israel serviu como disciplina, porque a disciplina, eu vou partindo para encerrar, a disciplina do Senhor não serve para a aniquilação, mas para o apuramento. O fogo que nos prova não é para a nossa destruição, mas para a nossa purificação. O Pai que nos disciplina é para a nossa correção e não para a nossa perdição. Então Deus, por sua graça soberana, está agindo. Sim, irmãos, Deus está agindo no meio dessa pandemia, trazendo juízo sobre ímpios, mas disciplinando sua igreja, apurando o seu povo, purificando o seu povo, corrigindo as rotas desse povo. E eu encerro, porque esse capítulo 1 é um capítulo pesado, a qual nós olhamos para o que há de mais feio no homem, nas suas ações, na sua corrupção. E o que vem sobre a tragédia deste homem, sobre um juízo de um Deus santo. Mas eu quero encerrar dizendo que no acompanhamento deste livro, aquele profeta que começa questionando o silêncio de Deus, que questiona as ações de Deus, a inatividade de Deus, os métodos de Deus e a justiça de Deus. Depois ele mesmo disse que ele, o profeta, está em silêncio, vendo
as obras de Deus e esperando a resposta de Deus. E ele encerra se alegrando em Deus e glorificando a Deus com cântico. Eu espero que essa pregação possa conduzir você e ajudar você a sair daquela perspectiva meramente humana, egocêntrica e antropológica, e te possa fazer ver e subir a um lugar mais alto, que é assim que começa o capítulo 2, e aí esperar de Deus a resposta, a ver de Deus a visão, que é o capítulo 2. A divisão do texto é 1, a sentença de Deus, 2, a visão de Deus, 3, o cântico a Deus. Quando nós temos a visão correta das ações de Deus, das obras de Deus, das palavras de Deus, de quem Deus é, nós encerramos depois desta iluminação. Agora, solicitando a Deus a coisa certa, que é como começa o capítulo 3, e entregando a Deus de forma correta, que é se alegrando na presença de Deus e, na verdade, cantando ao Deus que é a nossa salvação.